Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Nós estamos agora na terceira semana de aula. Aqueles que estão com dificuldade para entrar no formulário, pode ser, normalmente, é porque você não está entrando com o e-mail institucional da escola, então eu estou procurando tirar aquela obrigação para que vocês possam entrar com o e-mail de vocês mesmos. Só que se vocês entrarem com o e-mail pessoal, vocês têm que colocar o nome completo, não esqueça disso, lá no formulário para eu saber quem que fez. A partir dessa semana agora, acho que a partir de hoje mesmo, eu já começo a enviar a nota da semana 1 do PET 2, só que essa nota é o seguinte, é equivalente à presença, então se você recebeu 100, é porque a primeira semana do PET 2 você está com 100% de presença. Não dá para eu colocar a nota ainda, porque a gente não sabe quanto que vai valer a nota desse bimestre, desse ano, a gente não sabe como é que vai ser. Então, assim, o PET está valendo como presença. Então, se está 100 é porque você tem 100% de presença naquela semana. Qualquer dúvida, me manda lá pelo Google Sala de Aula. Tá? Tem pouca gente me mandando dúvidas, é porque eu acho que vocês estão entendendo. Então, quando eu vou olhar os exercícios, lógico, eu olho para ver se não está escrevendo qualquer bobagem e tal, se você respondeu todas as questões. É obrigatório escrever todas as questões, senão você nem consegue enviar para mim o arquivo. Tá? E para quem está tirando foto, não tem problema, pode tirar foto e anexar lá no Google Sala de Aula, no campo de respostas. Você entra lá pode ser pelo celular, você entra lá no arquivo que eu enviei, vai em comentários e lá tem um espaço para você anexar. Você vai anexar as respostas. Se você imprimiu a apostila, ou se você fez no seu caderno, sei lá. Mas a maioria, pelo que eu estou percebendo, está me enviando pelos formulários mesmo. É o jeito mais fácil. Ah, professor, mas aí como é que eu imprimo e tal? Se eu quiser fazer no caderno, ou se eu quiser, sei lá, tirar foto e mandar para você. Eu coloquei o arquivo da semana inteira do PET 2. Aliás, as 4 semanas do PET 2 está o arquivo aí no Google Sala de Aula. É só você baixar um pouquinho lá e você vai ver e fazer o download daquilo, não tem problema. Lá tem um texto, vocês precisam do texto, tem um texto para que vocês possam responder as questões de forma mais tranquila. Então é isso aí e boa aula. Pessoal, eu vou gravar essa aula de forma diferente hoje. Eu estava lendo aqui a apostila de vocês e dessa vez o PET ele colocou uma página apenas, colocou aqui um texto para vocês lerem também, adicional. E eu estava lendo aqui e eu achei algumas partes interessantes de comentar. Né? Então, o conteúdo o tema pelo menos dessa semana, que seria as telecomunicações e redes digitais, fluxos de informações voltados para o momento atual que nós vivemos, é um assunto bastante interessante, né? Na medida que houve uma mudança no último século, onde nós vemos que a informação ela não é mais passada através de uma grande mídia ou de um grande grupo de poder para a população. Né? Como eu destaquei aqui, conectados à rede de internet é possível estabelecer canais de comunicação direta, evitando a mídia controlada pelo grande capital, tornando-se uma ferramenta importante para análise, reflexão e transformação da sociedade. Beleza, então a gente começa a imaginar como é que era antes então, né? Talvez assim, no início, né, a propagação através da imprensa, dos jornais, seria o principal meio de informação, desde a invenção da máquina de copiar, né, da própria imprensa. Então é o seguinte, a partir aí do começo do século XX, talvez o rádio ele teve importância muito grande. A gente vê as notícias da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, como as pessoas se informavam, além do rádio, muitas vezes era através dos cinemas que passavam as notícias para a população, mas o principal meio ainda era o rádio. A partir da segunda metade do século XX, principalmente a partir da década de 50 e 60, a televisão ela se torna o principal meio de comunicação, tá? O meio de informação, digamos assim. Então, ainda hoje, apesar de muita gente colocar a internet como principal, ainda hoje a televisão ela tem um papel muito importante na comunicação em massa.
Então quando se fala assim, é interessante porque a internet ela é um meio de uma ferramenta que não depende mais da grande mídia, né? Você pode se informar por outros meios. Só que tem um perigo, né? Que eu até destaquei aqui no texto que eu achei interessante. A exclusão digital não ocorre somente pela falta de acesso, mas também pela ausência da capacidade do usuário de retirar, a partir da sua capacidade intelectual e profissional, o máximo proveito das potencialidades oferecidas por cada instrumento de comunicação e informação. A internet é algo maravilhoso, realmente, mas você tem que saber usar. Então há muita porcaria. Qualquer um grava um vídeo no YouTube para falar um monte de merda, né? Quanta gente que se informa na chamada aí Unizap, pega a informação do WhatsApp e sai repassando e acredita que aquilo é verdade, né? Então é uma ferramenta muito interessante. Hoje nós temos um acesso muito mais rápido e amplo de informações, só que a gente tem que filtrar bastante coisa, né? Porque tem muito lixo, tem muita informação falsa. E essa é a grande questão da educação atualmente, né? Você, de certa forma, instruir as pessoas, né, a duvidar muitas vezes do que vê, ou então procurar, né, a fonte e procurar se aquilo realmente faz algum sentido. Eu não imaginava, sinceramente, que existia tanta gente idiota no mundo para criar um grupo enorme de falar que a Terra é plana. Uma coisa tão absurda que eu sempre achei que era zoeira, algo assim. Mas tem gente que realmente acredita fielmente que a Terra é plana, e é algo assim que já se sabe que não é desde a Idade Média, praticamente. Então é uma coisa absurda demais. Eu não sabia que tinha tanta... É bom que mostra isso, né? Que tem tanta gente idiota assim no mundo. Então, apesar de você realmente... Você tem um canal, você tem muita gente muita informação interessante que a grande mídia não passa, às vezes por interesse, às vezes porque aquilo não dá ibope mesmo e blá blá blá. Mas a questão é, as pessoas sabem se informar, sabem aproveitar esse fluxo de informações. Então é algo a ser trabalhado, sabe, nas próximas décadas, porque a internet é um instrumento recente, né? Então aqui eu já vou direto nas atividades, tá? Para refletir sobre cada uma agora. Eu não tô lendo e já falando aqui para vocês, vamos ver. Atualmente a internet é o principal veículo de difusão de informações e comunicação. É isso que eu fico um pouco na dúvida. Realmente é o que mais cresce. Eu não sei se ela tá batendo ainda a grande mídia, digamos assim. Mas realmente muitas pessoas elas estão se informando pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes sociais em geral, e isso é muito perigoso, né? Porque tem que testar a veracidade daquilo, e a pessoa ela tem que ter um pensamento crítico para saber se aquilo realmente ela pode acreditar e pode, pelo menos, debater sobre isso, né? Um dos principais símbolos da sociedade moderna, realmente, né? Não sei se sociedade moderna seria o termo correto aqui, né? Mas enfim, explica a importância do fluxo de informação nos dias atuais. Eu achei essa questão uma pergunta muito ampla. A importância do fluxo de informação nos dias atuais. A informação ela sempre foi importante, tá? Então, assim, quem detém informação detém o poder, digamos assim. Antigamente isso era muito mais forte do que hoje, na verdade, porque eu acho que talvez assim, quem detém a verdadeira informação detém um conhecimento, detém um poder, porque, que nem eu falei antes, tem muita informação difusa, muito um termo em inglês que eu não gosto de usar, que é fake news, mas existe, né? Eu não sei porque a gente fala fake news, não tem nada de errado falar em notícia falsa, né? Ou então um termo muito mais fácil, mentira. Tem muita mentira rodando por aí. Parece que o termo fake news combina mais com a internet, mundo digital. Utiliza-se muito em inglês, mas assim, foda-se, é mentira, gente. Tem muita mentira correndo por aí. Agora, a importância, nesse caso, eu considero que seja justamente o pensamento crítico, filtrar essa informação. E realmente há muita informação que a gente pega e joga no lixo. Há muita coisa que você lê de manhã, no final da tarde, você lembra o que você viu de informação?
Não, o problema é que o cérebro ele vai se acostumando com isso, a pegar informação e jogar no lixo, pegar informação e jogar no lixo. Aí você senta para assistir uma aula de manhã, chega no final da tarde, 3, 4 horas da tarde, você já não sabe a aula que teve, né? Porque seu cérebro acostumou a pegar informação e jogar no lixo. Então, é muito importante nós filtrarmos essa informação, né? Se antes a dificuldade era obter informação, só para vocês terem uma ideia, quando eu fazia, sei lá, o ensino fundamental, final do fundamental, início do médio, o trabalho que eu ia fazer, eu tinha que ir na biblioteca, eu tinha que procurar uma enciclopédia para fazer o trabalho, né? Então, assim, eu não tinha aquele fluxo enorme de informações, eu tinha que buscar informação e não era algo tão fácil assim, né? Hoje, você, na palma da sua mão, você consegue informação de milhares ou até milhões de sites. A importância desse fluxo hoje de informação não é exatamente você obter ela, você filtrar ela e você ter um pensamento crítico sobre isso. Para você ter um pensamento crítico sobre isso, você tem que ter conhecimento. Mas qual conhecimento que você tem que ter? Essa que é a questão. O conhecimento é aquilo que você está aprendendo, que aprendeu na escola e vem aprendendo, né? Aquela informação que você foi buscando de forma, pelo seu interesse, de forma mais aprofundada. Informações, digamos assim, baseadas em critérios científicos, elas são mais sólidas, digamos assim, não é? E com base em que? Você está falando, com base na pesquisa científica. Pesquisa científica, você tem técnicas, né? Você tem digamos assim, um filtro melhor, né? Do que simplesmente um cara que aparece no YouTube ou no WhatsApp e fala, eu acho isso e é isso que eu acho que é importante, o resto que se dane. Esse é o problema desse fluxo de informações na atualidade. É muita besteira, é muito achismo, entendeu? Minha fonte foi o cara que gravou lá, não sei aonde, no YouTube, que viu outro cara no YouTube, que leu um livro de um cara que não passou por uma banca científica para analisar se aquilo está certo ou não. É o caso que acontece hoje de vários medicamentos que não tem comprovação científica. É gente que lança um artigo científico, que na verdade nem lança, a pessoa lança, não é aceito, e mesmo assim ele divulga esse artigo científico na internet, que não foi passado por uma banca científica para fazer uma análise realmente mais sólida, e alguém lê e começa a falar que aquilo é verdade. Isso que é o problema. Então, a grande importância no fluxo de informação, eu considero que é justamente o filtro, tá, desse fluxo de informação. Tem muita porcaria por aí. Observe a charge para responder às atividades 2 e 3. Então, rede social aqui em casa é outra coisa. Então, mostra um cara aí com vários filhos, né? Você vê que é uma pessoa com dificuldade financeira e tal. Bate muito no tema do terceiro ano, que é globalização, e globalização escancara de forma bem clara a desigualdade social, a desigualdade de acesso. Quando eu falo assim, professor, mas a mesma acesso que eu tenho na internet, o outro cara mais rico também tem. Mas aí a questão do filtro, de ver o que é aquilo, o que é real, o que não é que é o problema. Quantos grupos que a gente vê aí de WhatsApp, você vê que algumas pessoas mais humildes vêm e compartilham um monte de porcaria que não faz o menor sentido. Sempre, como geógrafo, eu cito o exemplo da Terra plana, que é algo muito absurdo. Eu vi notícias agora, né, de vários meios, de um ministro, não sei quem que é, falando que 85% da Amazônia é Mata Atlântica. Então é uma coisa tão ridícula, uma pessoa que tem um cargo importante no governo falar algo tão absurdo. Vocês que já passaram pelo primeiro ano sabem que uma coisa é a formação vegetal da Mata Atlântica, outra coisa é a formação vegetal da Amazônia. Uma é uma floresta equatorial, outra é uma floresta tropical úmida. Como é que um cara que chega num qualquer cargo aí do governo vem na mídia e fala uma besteira dessa? Então tem cada absurdo na área de geografia que eu vejo assim, de ministros, de pessoas que, né, deveriam dar o exemplo pelo cargo, né, pela importância do cargo, falando besteira. Então, 2, em sua opinião, os avanços tecnológicos proporcionaram integração em escala nacional e mundial? Olha, integrar seria unir, né? Então, assim, a gente vê isso justamente nessas aulas
que estão ocorrendo aí. Alguns professores estão gravando aula, que nem eu, bababá, mas tem muita gente que não tem acesso. No caso da nossa escola, nós já fizemos uma pesquisa, a maioria tem acesso, a grande maioria. Mas, assim, a gente for pegar em escala de Minas Gerais ou escala nacional, a gente vê que há muita exclusão e que essa questão da aula, digamos, à distância, ela descancara bastante isso, né? Então, será que há uma integração mesmo ou não? É só lembrar das aulas que a gente veio discutindo aí sobre globalização. Na atividade 3, aponte os principais fatores que têm contribuído para o aumento da exclusão digital no contexto mundial. Ora, justamente o acesso. O que vai mudar de um acesso para uma pessoa para outra? Justamente a condição social, né? Vamos colocar as condições financeiras mesmo, né? Uma coisa é uma pessoa que está fazendo uma quarentena numa mansão, né, que tem piscina e tem tudo, e outra pessoa que está no isolamento dessa forma aqui, ó. Entendeu? Pessoa que tem vários filhos numa casa de 3 cômodos, digamos assim. Né? É muito complicado. Então, se tem pessoas aí que tá descansando agora, nesse período, tem pessoas que estão trabalhando triplo ou dobro, né? Algumas pessoas que podem trabalhar em casa, mas mesmo assim trabalham em casa ao mesmo tempo tem que cuidar dos filhos, não é? Tem toda aquela questão conturbada, né, do pouco espaço, das moradias precárias que existem aqui no Brasil, e tem aquelas pessoas que ficam gravando vídeos no Instagram, chamados digital influencers, mais um termo em inglês, né, os influenciadores digitais, na verdade, que ficam lá dando lição de moral de vida e blá 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 blá, mas assim, o desafio é fazer uma maquiagem nova, ou então cuidar do corpo, e blá 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 blá, né, coisas que estão muito fora da realidade na maioria dos brasileiros e na maioria da população mundial, na verdade. Depois, leia o trecho para responder às atividades de 4 a 5. Profissionais da saúde do Brasil e de outros 16 países juntaram esforços em uma carta que pede atitudes mais severas contra a circulação de informações falsas sobre o novo coronavírus na internet. O documento, divulgado pela Havas, é endereçado aos executivos responsáveis pelas principais redes sociais do mundo, as chamadas notícias falsas, né, as notícias mentirosas. Fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se a falsas informações divulgadas, ou seja, mentira, principalmente em redes sociais. Cite 2 notícias que justifiquem a preocupação dos profissionais da saúde. Nossa, tem uma porrada, né, gente? O que tem de remédio milagroso aí, as pessoas colocam sem uma comprovação, falam, não, eu vi, sim, tem um médico que gravou um vídeo e tem vários médicos tomando e blá 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 blá. Então, assim, tem um órgão oficial que é a Organização Mundial da Saúde, que tem muita gente criticando, tá? Mas quem critica são pessoas que não conhecem ciência. A ciência é algo assim que você faz um teste, você analisa esse teste para ver se é seguro. Então, tem vários medicamentos. Aqui no Brasil o mais famoso é a cloroquina, né? Mas assim, tem vários medicamentos, gente, sendo testados. Não é só a cloroquina. Agora o pessoal tá tomando um antirreumítico. O que é um antirreumítico? É um medicamento para matar verme, né? Falando que dali vai te proteger contra o coronavírus. Pode ser que sim, na verdade, mas pode ser que não tem evidência nenhuma. Eu posso gravar um vídeo aqui, chamar um colega médico e falar, não, cara, é o seguinte, eu comprei a ação de uma indústria farmacêutica aí, tem um remedinho baratinho e tal, e vamos gravar e vamos passar isso pra frente, vamos comprar, vamos fazer uma associação aí de profissionais da saúde, vamos, se a gente fosse um bando de uma coisa dessa, mas tem muita gente que faz isso, e vamos gravar uns vídeos aí no WhatsApp, no YouTube, blá blá blá, e vamos divulgar nas redes sociais que tal remédio ele previne coronavírus e ele é muito bom e blá blá blá. Você vai ver que ele vai espalhando e milhões de pessoas acabam tomando. Só que assim, medicamento, pessoal, é algo que você não pode ficar tomando por conta própria, entendeu? Então assim, o que tem de fake news nessa área da saúde? Até um tempo atrás tinha um movimento anti-vacina. Eu queria ver a cara do pessoal do movimento anti-vacina agora com a Covid, né? Falei, você é anti-vacina mesmo? Qual que é
a sua justificativa, né? Que base científica que você tem mesmo. Não fala de picareta, não, de gente que fala assim, eu sou cientista porque eu fiz faculdade 2 anos, eu larguei porque eu não concordava com a faculdade. Falei, quem que tá certo? Você ou um conhecimento científico de, sabe, séculos às vezes, dependendo do caso da medicina, né, caso de séculos, né, que foi evoluindo e blá blá blá, ou você, não é? Então tem muita gente arrogante no mundo que se acha dono da razão e blá blá blá. Então assim, qual que é a ideia? A ideia não é ficar acreditando em mim também, não. A ideia é você pesquisar e ter um pensamento crítico para você mesmo analisar se aquilo tem algum sentido, alguma veracidade ou não. Então, assim, cite 2 notícias relacionadas à área da saúde. Eu acho que vocês já sabem, tem uma noção. Se eu falar quais são, eu dei a dica já, eu vou contar a resposta, né? Então, vamos lá. 5. Quais as ações são necessárias para combater notícias falsas? Justifique sua resposta. Então, isso aí eu tô vendo algo mais pessoal, né? Então, existe algumas ações que estão correndo no Congresso, né? Na brasileira, no caso. Existe alguns países que estão pressionando as redes sociais para que combatam essas notícias verídicas, né? O caso aqui no Brasil, não sei, o Twitter, o próprio Facebook, o Facebook é dono do Instagram também, né? Mas as principais notícias falsas a gente vê que está no Facebook e no Twitter, né? Muita gente falando besteira e aí essas empresas já estão começando a combater isso. Então, como eu falei, é algo muito recente, a internet, as redes sociais são mais recentes ainda. Então, os órgãos públicos de cada país ainda estão aprendendo a lidar com isso. Mas, enfim, vocês podem colocar a opinião de vocês, né? Porque a questão 5, ela é bem pessoal. E é isso, né? Termina essa aula sobre a semana 3. Qualquer dúvida, pode mandar lá pelo Google Sala de Aula. E é isso aí, até a próxima aula.